Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Vamos hoje para o conteúdo de história. Já que vocês já fizeram a prova, foram muito bem, parabéns a todos, né? Foram bem, a grande maioria foi muito bem, então fiquei muito feliz. Que bom, né? Então, nós vamos agora continuar com a apostila, certo? Com o nosso conteúdo. Vocês sabem que a gente já vem falando sobre a escravidão, sobre os índios, sobre tudo que os portugueses fizeram desde que eles colonizaram o nosso Brasil, certo? Sobre a nossa independência de Brasil, de Portugal, certo? Porque o Brasil pertencia a Portugal. Então, houve a independência do Brasil, onde Portugal não fazia mais parte. Brasil não era mais de Portugal. Brasil virou Brasil, certo? Então, continuando com tudo isso, que houve a miscigenação, a mistura de raças, certo? O Brasil é considerado o país de maior mistura de raças, certo? Nós vamos entrar agora num assunto que, claro, sobre os índios, como tudo começou. Então, nós vamos lá. Vamos pegar lá a apostila, na página 231 de História. E vamos lá. Vou colocar aqui. Muito bem. Vamos ver se estão todos. Ótimo. Então, tá lá. Página 231. Indígenas no Brasil. Então, olha lá. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, existiam centenas de grupos indígenas, que eram diferentes entre si. Eles tinham hábitos, práticas e costumes próprios, que eram deles. Muitos caçavam, plantavam e estavam organizados em sociedade. Em muitas comunidades indígenas de hoje, as crianças vivem integradas ao mundo dos adultos, aprendendo por meio da convivência e observação seu modo de vida. Então, eles convivem com os adultos, certo? E eles observam tudo que os adultos fazem. E aquilo se torna um modelo para eles, para as crianças. Além das histórias que são contadas pelos mais velhos, né? Porque nas tribos indígenas, até hoje, certo? As histórias são contadas pelos mais velhos. Assim é a vida das crianças indígenas, que vivem em comunidades que preservam as suas tradições. Então, eles mantêm as mesmas tradições de antigamente. Isso ainda existe em algumas tribos, pois ainda existem algumas tribos indígenas aqui no Brasil. O encontro de diferentes culturas. Então, os contatos iniciais entre os portugueses e os nativos, os índios, foram de curiosidade e estranhamento. As duas culturas eram bastante diferentes. Os indígenas não vestiam roupas que cobrissem o corpo todo. Muitos até mesmo tinham seus corpos só pintados e decorados com penas, tecidos e pedaços de madeira. A sua organização social também era diferente da portuguesa. Não havia ricos nem pobres entre eles, né? Todos eram iguais. Eles viviam em aldeias, nas quais diferentes tipos de moradias eram construídas com palha, terra e madeira. Alguns grupos sequer fixavam ali naquele local, pois eles se mudavam sempre para diferentes espaços em busca do seu sustento. Então, os índios, eles eram organizados, mas sempre tinham aqueles que nunca fixavam a moradia. Eles estavam sempre se mudando, mudando de um lugar para o outro, certo? Os portugueses buscaram se aproximar dos índios, pois precisavam deles para conhecer o território e também para explorar o pau-brasil, árvore da qual tiravam uma resina para colorir tecidos, que possuía grande valor na Europa. Com o objetivo de garantir a mão de obra, os portugueses escravizaram os índios, obrigando-os a trabalhar, mesmo contra a vontade deles. Então, quer dizer, os portugueses, primeiro, foram amigáveis,
tentaram se aproximar dos índios, porque eles precisavam conhecer tudo que tinha naquele local, certo? E aí eles encontraram o pau-brasil, onde valia muito dinheiro na Europa. E aí eles começaram a explorar, tirar o pau-brasil e mandar lá para Portugal, lá para a Europa, certo? E aí, claro, escravizaram os índios, obrigando a trabalhar para eles. A escravização foi possível porque os portugueses se aproveitaram do fato dos índios não serem protegidos por uma lei, né? Ninguém sabia que existiam índios aqui no Brasil. Então, os índios não eram protegidos, eles não tinham direitos garantidos pela lei, certo? Então, os portugueses escravizaram. Uma vez em contato com os portugueses, os índios foram submetidos à organização social portuguesa, na qual eles não tinham direitos. Por isso, com o passar do tempo, foram sendo pensadas em leis que protegessem os índios e garantissem os direitos deles. No documento apresentado a seguir, de 1853, há uma regulamentação dessa relação entre colonizadores e os nativos e os índios. Então, olha lá, projeto de lei número 2, de 6 de setembro de 1853. Então, o artigo 1, fica livre a todo morador poder negociar a troca dos indígenas ferozes com os líderes das nações selvagens. Então, quer dizer, quando eles pegavam alguns índios que eram bravos, que brigavam, entendeu? O morador podia negociar, quer dizer, o morador, que eu digo, quem estava escravizando aquele índio, podia negociar e trocar com o líder da tribo, certo? Artigo 2º. Feita a troca, o indivíduo deverá se apresentar com os índios perante o juiz de paz, mais próximo para assinar um termo de educação, com duração de 10 anos, quer dizer, aquele índio ia ser educado. Artigo 3º. Concluídos os 10 anos, o índio, então, poderá ser um aldeão, poderá viver na aldeia tranquilamente. Artigo 4º. Será imposta multa de 100 mil réis, era o dinheiro da época, certo? Então, 100 mil réis e 20 dias de prisão a toda pessoa que retirar índios da casa dos seus donos, né? Os amos eram os donos. E os indígenas serão obrigados por qualquer autoridade judiciária ou militar a voltar para a casa dos senhores. Então, veja bem, eram alguns direitos? Eram, mas não eram tão bons assim para os índios, certo? Então, olha só. Dentro de suas aldeias e comunidades, os índios possuíam direitos iguais. A terra era coletiva, quer dizer, pertencia a todos. O trabalho realizado não visava o lucro, quer dizer, ou enriquecimento, não tinha dinheiro, eles não ganhavam nada, mas apenas para eles sobreviverem, certo? Então, eles podiam plantar, eles podiam colher, certo? Podiam caçar, não para vender nada nem ganhar dinheiro. Havia uma divisão de atividades por sexo e idade. As mulheres eram responsáveis pela comida, muitas vezes até por plantar os alimentos. Os homens ficavam com a caça, a pesca e a derrubada das árvores. Uma grande diferença entre índios e os europeus estava na forma como os dois grupos encaravam o trabalho. Os europeus não entendiam o motivo dos índios trabalharem apenas para eles, para o próprio sustento. Na visão dos índios, o trabalho tinha como função suprir as necessidades imediatas do grupo. Então, eles não pensavam em vender e ganhar dinheiro, eles pensavam em comer, em viver bem, em ter saúde, certo? Para saber mais, você sabia que na Europa tecidos vermelhos eram bastante caros até o ano de 1500? Sim, tingir um tecido de vermelho era muito difícil, pois não havia muitos meios de fazer isso. Apenas nobres muito ricos usavam essa cor.
Quando os portugueses descobriram o pau-brasil e perceberam que podiam tirar dele o pigmento vermelho, quer dizer, a tinta vermelha que servia para tirar tecidos, ficaram muito empolgados. Por isso, eles investiram tanto para tirar o pau-brasil daqui, certo? Indígenas depois da colonização. Os portugueses consideravam os índios incapazes de definir o que era melhor para eles próprios. Por esse motivo, eles passaram a tutelar os indígenas, definindo o que deveriam fazer, o que era bom e o que era ruim para eles, silenciando assim a sua cultura e os seus direitos. Então, eles passaram o quê? A ser donos dos índios. Então, eles que falavam, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso não é bom, isso é ruim. E aí, eles não deixavam os índios praticar a cultura deles. Então, os índios não tinham direitos. No entanto, esses povos lutaram para reconquistar os seus direitos e pelo reconhecimento do valor e da importância da sua cultura, como a gente vai ver agora. Por serem colocados nessa condição de tutelados, os indígenas sequer foram mencionados nas constituições brasileiras. Imagine, gente, eles fizeram a Constituição e eles não colocaram nada sobre os índios, certo? Então, eles só foram falados na Constituição de 1934, quando foram chamados de silvícolas. Então, eles não falavam índios, eles falavam silvícolas, certo? Abaixo é possível observar como esses povos foram tratados lá na Constituição. Então, a Constituição de 1934, artigo 129. Será respeitada a posse das terras de silvícolas, quer dizer, a terra que os índios estão lá, certo? Que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Então, assim, o que isso quer dizer? Que aquela terra que os índios tinham as tribos deles, eram deles, mas não era, certo? Eles podiam a qualquer momento ir lá e tirar aquela terra deles. Isso na Constituição de 1934. Já na Constituição de 1946, no artigo 216, será respeitada aos civícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados com a condição de não a transferir. Então, assim, o que eles falaram? Que as terras que os índios estavam morando não eram deles. Eles podiam ficar, eles podiam cuidar, eles podiam plantar, mas não eram deles. Sendo assim, eles não podiam dar aquelas terras para ninguém, certo? Se a tribo não fosse mais ficar lá, aquela terra ia ficar vazia, certo? E aí, na Constituição de 1967, diz assim, é assegurado aos civícolas, aos índios, a posse permanente das terras que eles moram, e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nela existentes. Então, assim, o que eles falaram? Que aquela terra ia ser dos índios que moravam ali, certo? E o que é o usufruto? É uma posse assegurada por direito, quer dizer, tudo o que eles plantavam ali e colhiam ali, eles podiam utilizar para eles, certo? Mas se o governo quisesse tirar as coisas do local e vender, eles também podiam, certo? Então, quer dizer, os índios não tinham direito a nada, certo? Nada era deles, tudo era proibido. Daí teve uma emenda constitucional, em 1969, artigo 198. A terra habitadas pelos silvícolas são inalienáveis, quer dizer, não podiam ser vendidas, não podiam ser dadas a ninguém, nos termos em que a lei federal determinar. Então, se a lei federal determinasse que eles não podiam vender nem dar para ninguém, não podia. Era proibido eles fazerem isso. A eles cabendo a sua posse, quer dizer, eles podiam ficar ali, certo? Eles podiam usufruir do que eles plantavam, do que eles colhiam, certo?
ó, exclusivo de riquezas e de todas as utilizadas nelas existentes. Então, assim, eles podiam colher, eles podiam plantar, eles podiam usar para o sustento deles, certo? Mas eles não podiam nem vender e nem dar essas terras. Então, vamos lá, fazer os exercícios agora. Lá na mão na massa, na página 235, diz: 1. As constituições do Brasil de 1934, 1946, 1967 e 1969 apresentam a defesa de um direito civil dos indígenas. Qual direito civil essas constituições protegem? Então, ali tinha lá os direitos que protegiam. Gente, eu não consigo escrever aqui, deixa eu ver. Não. Então, eu vou ditar, certo? Aí, escrevam na apostila de vocês. Então, vamos lá. Dá o direito o quê? À posse e ao uso da terra. Então, dá direito à posse e ao uso da terra em que eles estão, certo? Então, vamos lá. Copiem lá. Direito à posse com 2 S's, e o uso da terra onde eles moram, certo? É isso, então, a esses direitos que diz as constituições. 2. As constituições brasileiras citadas transmitem uma informação muito parecida. Circule a alternativa que apresenta corretamente a informação contida nessas leis. Então, vamos lá. Ela diz: os indígenas têm o direito da posse de todas as terras brasileiras? Não. Os silvícolas são donos da terra que conseguirem comprar? Não, porque eles também não podiam comprar. Eles podiam morar, mas eles não podiam comprar, então não era deles. Os silvícolas têm posse da terra que habitam assegurada por direito e não podem vendê-la para outra pessoa? Sim, gente. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos circular. Vamos ver se eu consigo circular aqui. Não, não consigo circular. Que pena. Mas é a C, certo? Eles tinham posse da terra, certo? Por direito, mas eles não podiam vender para ninguém. E aos indígenas é vedado o direito de posse da terra? Não. A terra não era deles, certo? Eles moravam, eles plantavam, eles colhiam, eles cuidavam, mas não era deles, certo? Então, é a C. Serviços e órgão de proteção aos indígenas. Então, olha só, com a intenção de mediar esses conflitos, certo? Porque isso gerou muitos conflitos, porque os índios, na verdade, eles tinham uma terra que não era deles, certo? E aí, para garantir o direito dos povos indígenas, alguns órgãos e instituições foram criados ao longo do século XX. Sim, os índios também tinham direitos. Então, eles começaram, algumas instituições, alguns órgãos, começaram o quê? A criar alguns direitos. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Olhem que legal o bonequinho, ó. Primeiro, em 1910. Vamos lá. Criação do Serviço de Proteção. Ó, vamos lá, em 1910. Aí. Criação do Serviço de Proteção aos Índios e localização de trabalhadores nacionais. Órgão com o objetivo de proteger os índios e fundar colônias agrícolas. O órgão foi criado por Marechal Cândido Rondon. Então, em 1910, eles começaram lá a criar, né, direitos para os índios. Então, eles criaram ali um órgão com o objetivo de proteger os índios e fundar colônias agrícolas. Então, eles começaram a fundar colônias de índios, certo? Vamos lá. Próximo. Em 1918, o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, foi separado, ganhando uma maior autonomia, quer dizer, maior independência. O objetivo era uma maior integração dos índios à realidade nacional, ainda sob tutela do Estado. Então, assim, eles queriam o quê? Eles queriam integrar os índios, certo? Na realidade, o que estava acontecendo no mundo. Foi isso. Em 1940,
instituição do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, o CNPI, que é um órgão de incentivo à pesquisa sobre as comunidades indígenas e a preservação da cultura. Olha lá, então eles quiseram o quê? Já preservar a cultura dos índios. Os antropólogos que atuavam nessas pesquisas defendiam que a cultura e a sociedade indígena deveriam ser respeitadas. Exatamente, perfeito. A cultura tinha que ser respeitada e não forçadas a se integrarem à identidade nacional. Então, essa instituição de 1940 já falou que eles não tinham que ser integrados, né, na identidade nacional. Eles não tinham que ser integrados em toda uma nação, porque eles tinham uma cultura diferente, certo? E essa cultura tinha que ser respeitada. Vamos lá. Em 1967, com a extinção do SPI, esse órgão foi extinto. Foi criada a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, que atua até os dias de hoje na proteção dos direitos dos índios e na divulgação e promoção da sua cultura. Exatamente, gente, a FUNAI, ela foi criada em 1967 e ela existe até hoje. E ela trabalha o quê? Na proteção do direito dos índios e da cultura deles. É nisso que ela trabalha, certo? Não se pode mais desrespeitar nenhum índio. Em 1972, a Igreja Católica fundou o Conselho Indigenista Missionário, que é o CIMI, com a intenção de defender os direitos indígenas na religião, certo? A Igreja Católica que fundou isso. Em 1988, ao longo da ditadura civil-militar, certo? Que foi em 1964 a 1985, os povos indígenas desenvolveram redes de aliança que lhes permitiram reivindicar direitos civis e políticas públicas que os atendessem. Com a Constituição de 1988, estabeleceu-se importante marco na conquista dos direitos indígenas. Então, olha só, o povo indígena foi brigar, certo? Pelos direitos deles. Então, eles começaram a fazer o quê? Alianças, acordos políticos, certo? Com os políticos. E aí, assim, eles conseguiram conquistar os direitos deles, certo? Então, gente, vamos conhecer aqui só quem foi Marechal Cândido Rondon. Olha lá. Então, Cândido Mariano da Silva Rondon, mais conhecido como Marechal Cândido Rondon, era descendente de índio, Bororó, Terena e Guará. São 3 tipos de índios diferentes. Comandou expedições de exploração no Amazonas, Mato Grosso e em Rondônia, com o objetivo do quê? Instalar cabos para a comunicação telegráfica, o telégrafo. Em suas viagens, encontrou-se com uma diversidade de povos indígenas. Em 1910, criou o Serviço de Proteção aos Índios, que foi a primeira instituição de apoio aos direitos indígenas. Então, gente, pensa, ele era descendente de índio. Que bom que ele foi ajudar os índios, certo? Então, foi ele que começou tudo isso dos direitos dos índios. Criou o Serviço de Proteção aos Índios, certo? Então, gente, nós vamos ficar até aqui com essa imagem do Marechal Cândido Rondon, que eu acho bem legal para vocês conhecerem. Vamos fechar aqui, voltar aqui. E está aí, claro, mais um pouquinho sobre a identidade cultural, certo? A nossa identidade cultural também, certo? Vem dos índios. Então, lembram aquele trabalhinho que a prof fez o ditado de história na nossa interação? Então, agora a nossa tarefa de casa será exatamente aquela que a prof já mandou para vocês, certo? Então, deixa eu ver aqui se a gente tem alguma coisa a mais para a gente fazer aqui na nossa ficha de atividade, certo? Para a gente poder, não, nós já fizemos, então tá certo. A gente vai ficar só com aquela tarefa mesmo, certo? Então é isso, gente.
Nós ficamos por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado. A Prof tentou explicar de uma forma bem assim detalhada para vocês entenderem como tudo aconteceu até a gente chegar na FUNAI que existe até hoje, certo? Então, é isso. Ficamos por aqui. Se cuidem e até o próximo vídeo. Beijos a todos.